Boa noite, a paz para todos. Hoje, segunda-feira, um dia após a Páscoa, e é muito bom podermos estar nesse tempo pascual ainda. A igreja em todo o mundo está nesse momento no calendário litúrgico, na Páscoa, comemoramos a Páscoa ainda durante alguns dias, e realmente, motivo não falta para celebrarmos. Eu gostaria, nessa noite, fé e esperança, falar sobre a Páscoa, falar sobre um texto que nos traz fé e esperança, que é o texto de 1 Coríntios, no capítulo 15. Esse capítulo de Coríntios, capítulo 15, é um capítulo que nos enche de esperança, porque fala sobre a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Aponta para todos nós que estamos caminhando para a ressurreição do nosso corpo. Nós, vivos, e aqueles que já morreram em Cristo também devem aguardar com esperança essa ressurreição em Cristo Jesus. Vamos começar o Fé e Esperança de hoje com uma oração. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, que nos enche de fé e esperança. Esperamos no Senhor e confiamos no Senhor, porque o Senhor sempre é fiel. Mesmo nos momentos difíceis, o Senhor demonstra a tua fidelidade para com cada um de nós, sempre cuidando de nós, como um pai amado que cuida dos seus filhos. Muito obrigado nesta noite por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor ainda irá fazer, por tudo que o Senhor é. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, todo o capítulo 15, fala sobre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos. E isso sim é um motivo de muita fé e esperança. Eu gostaria de ler alguns versículos desse texto. Comecinho de 1 Coríntios 15 é muito legal, porque fala sobre o Evangelho. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? Paulo fala assim, ó: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Pois ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. E ele fala agora o que ele entregou, que é o Evangelho. E o que é o Evangelho? O que Paulo entregou, o que Paulo ensinou. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Então, ele fala sobre o Evangelho de Cristo e fala que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou. Todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai desenvolver a questão da ressurreição do corpo, da ressurreição, apontando para Cristo como sendo a primícia dos que dormem. Ou seja, se Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, eu também tenho essa garantia. Eu também posso confiar nisso, que Cristo, ele é a primícia, ele é o penhor, ou seja, ele é a garantia de que todos nós que estamos em Cristo também iremos morrer e iremos ressuscitar. E uma coisa legal que ele fala, tipo um brado de vitória, está lá no versículo 54. E quando este corpo, que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Olha que legal esse texto. Um texto que fala sobre o que aconteceu na Páscoa, que nós celebramos na Páscoa, que é a ressurreição do nosso Senhor. Eu percebo isso de uma forma muito importante, que os evangélicos, na maioria das vezes, nós evangélicos, nós cristãos, não sabemos lidar com a morte, com a ressurreição dos mortos. Eu vi muitos sepultamentos, e alguns sepultamentos é interessante, porque às vezes é pregado totalmente o oposto que as Escrituras ensinam.
totalmente oposto do que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos. Em muitos sepultamentos que eu vou, muitos pastores ou aquelas pessoas que estão ali ministrando ali a palavra na hora difícil da família, eles quase sempre têm uma visão meio platônica ali da situação, né? Muitas das vezes eles falam, não, agora esse corpo aqui não tem mais nenhum valor, esse corpo aqui acabou, né? Agora apenas importa o espírito que está no céu. E as pessoas quase sempre têm essa visão platônica ali no sepultamento, contando como se o corpo não tivesse mais nenhum valor e como se apenas o espírito, que foi a Deus, ou a alma, tivesse algum valor diante de Deus, né? E não é bem assim, não é assim. Na verdade, na nossa complexidade humana, nós somos alma e corpo. Então, o corpo não é algo descartável na teologia cristã, ao contrário do platonismo. Então, muitas pessoas, muitos pastores falam isso, falam que no sepultamento ali, como se o corpo tivesse o seu fim e não tivesse mais nenhum valor, e fosse jogado fora ali no cemitério, e as pessoas agora pudessem apenas confiar no Espírito que está com Deus. Não. Tem um livro legal do Rubem Alves que ele fala sobre uma coisa legal, que é a ressurreição do corpo. Ele fala assim, os cristãos colocaram algo bem estranho, bem esquisito no seu credo. Eles afirmam que acreditam na ressurreição do corpo. Aí ele fala, mas como se o corpo valesse alguma coisa, o Rubem Alves fala isso. Aí depois ele pergunta, mas tem algo mais valioso do que o corpo? É no corpo que os sorrisos são vistos, é no corpo onde nós abraçamos, demonstramos afeto, é no corpo onde nós fazemos amor e no corpo também, como fruto desse amor, surge o desejo de gerar filhos. É no corpo onde nós manifestamos o que sentimos, choramos, sorrimos. Então ele fala de uma forma legal que o corpo ele é importante. Ele fala assim, de uma forma bem poética, então existe uma hipérbole, né? Ele fala que Deus na eternidade quis ter um corpo humano. Olha que legal. Que Jesus Cristo é o resultado do desejo de Deus de ser um ser humano e ter um corpo humano. Então, ele fala que é meio estranho, né, quando os cristãos colocam isso no credo. O credo apostólico, ele realmente aponta para a ressurreição, tanto de Cristo como a nossa ressurreição. O credo apostólico começa falando assim, ó, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Primeiro ele fala do Deus Pai. Depois ele fala de Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E aí vem o ápice. Ressurgiu dos mortos, ou ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Então o credo apostólico fala que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Continua falando, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na ressurreição, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo. De novo, a ressurreição do corpo aparece no credo apostólico, na vida eterna. Amém. Então, olha só como é importante a ressurreição, e Rubem Alves fala sobre isso, né? A ressurreição dos mortos está ali no nosso credo, no credo apostólico, apontando que é algo totalmente importante para nós. Nós cremos, nós celebramos isso ontem na Páscoa, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E a ressurreição de Cristo é também a minha ressurreição, é a tua ressurreição, é a nossa ressurreição, de todos aqueles que morreram em Cristo. O programa de hoje é sobre fé e esperança. E se podemos colocar fé e esperança em algo, é em Jesus Cristo ressurreto, porque a ressurreição de Cristo aponta para a nossa ressurreição. Olha que legal esse texto, porque ele fala que Paulo, no capítulo 15 de Coríntios, trabalha muito bem isso, né? Ele fala que nós plantamos uma semente e dessa semente gera um fruto. Então ele fala que nós colocamos um corpo ali no cemitério, de uma forma tão triste, que muitos de nós já perdemos pessoas importantes, mas um salvo em Cristo, ele é colocado como se fosse uma semente na terra, onde brota uma esperança para o futuro, uma nova semente para o futuro. Paulo fala isso de forma muito bela, apontando que a ressurreição do corpo não é vista como fim, aliás, a morte
vista como um fim, mas como algo que nós temos muita esperança. Por quê? Porque Cristo ressuscitou dos mortos. Eu não sei como foi a sua Páscoa ontem, como foi a sua comemoração ontem, mas eu creio que, como cristão que nós somos, você deve ter celebrado de uma forma muito grandiosa. Porque nós cristãos damos muita importância para o domingo. Porque foi no domingo que Cristo ressuscitou dos mortos. Então, domingo, por exemplo, significa Dominique, né? O Dominique significa do Senhor. O que é o domingo? É o dia do Senhor. E por que é o dia do Senhor? Porque é o dia que Cristo ressuscitou dos mortos. É o dia onde, pela manhã, o sepulcro estava vazio. Nós celebramos o domingo de forma especial, porque o domingo é, sim, o dia mais importante no seu sentido do que ele aponta. Ele aponta para a ressurreição de Cristo. Se as pessoas guardam o sábado, alguns guardam sábados, como os judeus, e alguns religiosos guardam o sábado, porque o sábado é o fim da criação, o domingo é o início de uma nova criação, é muito superior. Acredite nisso. Alguns guardam o sábado, porque o sábado é o fim da criação. Deus descansou de tudo que fez, de tudo que fez era bom. Isso é importante? Demais. Mas muito mais importante aconteceu naquele domingo pela manhã, porque foi o início de uma nova criação. Foi a restauração de toda a criação de Deus. Então, nós cristãos olhamos para o domingo de forma muito especial, lembrando a morte e ressurreição de Jesus. Então, se todo domingo nós lembramos isso, se todo domingo ele é especial, é o dia do Senhor, né, e a Bíblia fala isso em Atos, o próprio apóstolo João, quando foi arrebatado lá e escreveu as visões do Apocalipse, ele fala isso: eu fui levado em espírito no dia do Senhor, eu fui arrebatado no domingo. Então, se esse dia é tão importante, a Páscoa é o domingo dos domingos. De todos os domingos, se tem um dia que aponta principalmente para Cristo, é a Páscoa. E a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição, é a nossa esperança. Muitas pessoas falam para mim, muitos cristãos têm dificuldade, na verdade, de entender isso, né? Que a ressurreição de Cristo, ela aconteceu, mas isso irá acontecer com a gente também, né? As pessoas têm essa visão platônica, realmente, de que o corpo morreu e acabou, né? As pessoas têm uma ideia, infelizmente, de que o corpo ele é mau, né? E as pessoas querem viver só no céu como um espírito. Existem pessoas lá no céu com Cristo? Sim, existem, com certeza. Essas pessoas, elas estão felizes? Estão muito felizes. Aqueles que morreram em Cristo estão felizes. Mas elas estão totalmente realizadas no seu sentido da sua humanidade? Não. Elas aguardam ainda a ressurreição do corpo. Elas não são seres humanos no seu sentido completo. Estão aguardando ainda o que lhes falta, que é a ressurreição do corpo. E nós temos essa esperança que um dia, todos nós, aqueles que estiverem vivos, né, serão transformados, mas aqueles que estiveram mortos serão ressuscitados. Nós temos que ter essa esperança porque a Páscoa aponta para isso. A ressurreição dos mortos, ela é uma garantia. Cristo ressuscitou dos mortos. E como que eu sei disso então? Paulo fala que é o nosso penhor. Cristo, ele é o penhor da nossa ressurreição. A ressurreição dos mortos ela já começou. Ela começou há 2000 anos atrás com Jesus Cristo. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Ele foi o primeiro. A ressurreição dos mortos começou. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Haverá um dia, o dia da parousia, o dia final, que Cristo voltará. E nós cremos nisso. Nós cremos isso. O nosso credo fala isso, né? Ele virá para julgar os vivos e os mortos. E nesse dia, como que vai ser lindo esse dia? Porque aqueles que estiverem mortos se levantarão das suas tumbas, ressuscitarão. É muito bom saber que a morte ela foi vencida em Cristo Jesus. E Paulo pergunta isso no texto que nós lemos: morte, onde está a tua vitória? É como se fosse uma ironia, né? Cadê a sua vitória, morte? A morte sempre é vitoriosa, sempre vence, sempre nos deixa triste, mas olhando para a cruz do Calvário, e principalmente para o sepulcro vazio, naquele domingo pela manhã, quando as mulheres não encontraram mais ele, nós podemos perguntar: morte, onde está a tua vitória? Você que perdeu pessoas que você amava muito, e iremos continuar perdendo, né? Não sabemos quanto tempo estaremos aqui, mas uma coisa que nós não precisamos temer é a morte. Ela foi vencida. Ela foi vencida na cruz do Calvário.
no sepulcro vazio. Ela foi vencida. Nós iremos ressuscitar dos mortos. Temos que ter essa fé. Temos que ter essa esperança em Jesus Cristo. Se tem algo que eu tenho que colocar a minha fé, se tem algo que eu tenho que colocar a minha esperança, é olhar para aquele sepulcro e ver ele vazio. Ele está vazio. E da mesma forma que aquele sepulcro está vazio, muitos túmulos estarão vazios quando Cristo voltar para a parousia, porque Ele é a nossa ressurreição. Paulo termina de muitas coisas que ele fala aqui no capítulo 15. Ele fala que, por exemplo, é o mesmo corpo que irá ressuscitar os mortos. Sim, o corpo de Cristo era o mesmo corpo que ressuscitou os mortos. Ele fala que a situação de certeza que eu tenho, que é o mesmo corpo, que é o revestimento, né? Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Se eu falar assim para vocês, olha, eu vou revestir essa parede aqui. Eu não vou fazer uma nova parede. Eu apenas irei revesti-la, né? Eu irei apenas colocar algo por cima dela. Um dia esse mesmo corpo será revestido de incorruptibilidade. Ou seja, assim como Cristo venceu na cruz, assim como Cristo ressuscitou dos mortos e a morte foi vencida, nós podemos ter essa certeza que a morte não irá nos derrotar em Cristo Jesus. O que Ele conquistou na cruz, o que Ele conquistou no sepulcro vazio, é uma coisa que irá para todos nós. Um dia nós iremos ouvir o Senhor nos chamar, nós poderemos, de forma muito alegre, de forma muito feliz, responder ao chamado dEle e teremos nossos corpos de volta. Ou seja, celebre, continue celebrando a Páscoa. No calendário litúrgico ainda é um tempo pascual ainda. Vai demorar alguns dias ainda para celebrarmos esse tempo, né, de Páscoa, de comemoração, de ressurreição do nosso Senhor. E a ressurreição dele aponta para a nossa ressurreição. E isso me dá muita esperança. Não tenho mais o que temer. Não estou perdido. Eu não tenho medo da morte. Não tenha esse medo da morte, porque ela foi vencida em Cristo Jesus. Diga como Paulo: morte, onde está a tua vitória? Ela não tem mais vitória, porque ela foi derrotada. E o vitorioso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nesta noite, vamos agradecer a Deus por esta Páscoa, por essa ressurreição do nosso Senhor, que nos garante vida eterna, vida abundante. Oremos, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, porque na cruz do Calvário o Senhor demonstrou o nosso amor. O Senhor demonstrou o nosso amor, o teu amor por nós, enviando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Muito obrigado por esse amor. Muito obrigado por ter nos amado. Muito obrigado por ter nos amado de tal maneira e ter enviado o seu único Filho a morrer em nosso lugar. Nós te agradecemos porque, conforme o texto que lemos, nós temos a garantia da ressurreição. Nós temos a garantia que não precisamos mais temer a morte, porque Cristo Jesus venceu a morte por nós. Nós te agradecemos porque temos uma nova vida hoje e continuaremos vivenciando esta nova vida, que não será destruída, que não será abalada pela morte, porque quando ela chegar, apenas nos levará para mais próximo do Senhor. E um dia, todos nós teremos nossos corpos ressuscitados, assim como Cristo teve. Muito obrigado por essa fé que nós temos, por essa esperança que nós temos, que a morte foi derrotada e que Jesus Cristo é o vencedor. Nós te agradecemos por esse amor, por essa graça, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus continue abençoando todos vocês. Continue celebrando a Páscoa, não só nesse tempo pascual do calendário litúrgico, mas todos os dias devemos celebrar a ressurreição e morte do Senhor, porque se tem algo que nos traz muita fé e muita esperança, é essa morte e ressurreição que faz parte das nossas vidas. Deus abençoe a todos, a paz e um bom descanso para todos. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar.